depois. A gente ficou mais na frente aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver os nossos corações. E continuando essa vibração da prece, essa sintonia de pensamentos, nós vamos então pedir mais uma vez aos mentores desta casa abençoada que nos acolhe, o amparo e a proteção para a nossa missão da noite, pedindo também o amparo dos meus protetores, para que todos nos ajudem, para que nós possamos sair daqui de corações renovados, quanto às questões de família, as questões da maternidade, as questões dos filhos, E quando a gente fala sobre a maternidade, sobre os filhos, sobre os pais, sobre a família, a gente tem mais claro para a gente que o lar é uma instituição divina, idealizada por Deus, nosso Criador e Pai, tendo como princípios a vivência do amor. Tá certo? Estou no lugar certinho. A vivência do amor, Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje, De certa feita, eu cheguei lá na nossa casa da sopa e uma senhora que hoje não está mais lá, eu acho que o marido mudou de cidade no trabalho e ela se foi junto com ele, obrigada. E ela disse que quando começou a ir no centro, e ela ficava observando todo dia, mudava de assunto, mudava o título da lição, mas falava a mesma coisa, todo dia. Aí ela disse que um dia perguntou para o dirigente da casa, mas por quê? Muda de lição, muda quem vai falar, quem vai explicar, e cai no mesmo assunto, Às vezes a gente arruma, eu até que não sou muito chegada nisso não, porque eu faço tudo que está no meu alcance para eu preservar o conteúdo evangélico da lição que nós vamos estudar, porque o médium, ele nada mais é do que um porta-voz. Então, como todos os outros, um aprendiz das lições do Evangelho de Jesus. Então, dentro desse princípio, eu peço a Deus todos os dias que me ajuda a ser fiel ao compromisso que eu assumi. Eu dou o maior esforço. Mas às vezes a gente põe um títulozinho assim para ficar diferente, Esse título aqui é Amor Materno e Filial, não fui eu que inventei, não. Está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, onde se trata das leis morais, no capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade, onde nós vamos falar então do amor materno e filial. Para tanto, eu estudei 3 questões do Livro dos Espíritos, 890, 891 e 892. Começando aqui, 890, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? Então os Espíritos vão dizer que é uma e outra coisa, é tudo junto, Então nós vamos lembrar aqui que entre os animais a questão da maternidade se restringe à necessidade de sobrevivência. Quando o animal aprende a preservar a sua vida e a procurar a sua própria comida, a missão materna está encerrada. Entre nós, a coisa é diferente. Quando que acaba mesmo a lição materna? Quando acaba? Nunca. Eu acho até que acaba, mas aí já não acaba mais, Porque quando vira espírito puro, assim, igual Jesus, aí a mãe não precisa ficar preocupada mais, Aí a coisa muda de figura. Enquanto isso, tanto mãe e pai não tem sossego não, Então, é mais sobre isso que nós vamos conversar. Entre os homens, entre os seres humanos, os laços de família são eternos. E falando ainda do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Sociedade, quando Allan Kardec questiona os espíritos superiores sobre os laços de família, os espíritos vão dizer assim, que nós renascemos em grupo,
na mesma família, para exercitarmos o amai-vos uns aos outros, que Jesus veio nos ensinar. Então é para isso. Ah, mas tem tanto problema. Os problemas que tem hoje dentro da nossa família é tudo resultado de ações infelizes nossas, praticadas por nós mesmos. Então, lembrando aqui o poeta Cornélio Pires, lá no livro, acho que é Cartas do Evangelho, numa carta às famílias maravilhosa, que Cornélio Pires escreve, ele vai falar que tem lar que não é formado para ter felicidade, aquele cantinho de amor, que lá é só um engano, né? Então, passada a condição do namoro, quando o casal abraça o casamento, o matrimônio, né? Aí, de almas gêmeas passa a ter o que mesmo? Algemas. A coisa fica séria, não é verdade? Então, e muitos, a maioria não dão conta, né? E quando não dá conta agora, o que acontece? Vai chegar uma hora na vida que vai ter que dar conta, né? Mas pode ser em outra existência, pode. Aí as condições geralmente apertam mais um pouquinho, né? E assim acontece entre os pais e os filhos. Uma vez uma psicóloga me disse o seguinte, que o casamento não é só com o casal. O casamento é com os filhos, com o genro, com a nora, com a sogra também. Casou com a sogra. Ah, mas não é possível, você não mandou casar comigo? Não, hein? Porque na verdade, isso acontece. E enquanto um não aprende a servir o outro nas bases do tudo dá e nada pede em troca, a lição continua. A lição continua. Tem que completar. Se não der conta agora, na próxima existência, vem casar de novo para ajudar. Tem até aquele caso, né, que às vezes o que está mais adiantado nem precisava reencarnar naqueles momentos e reencarna para poder abraçar o companheiro ou a companheira necessitada para ajudá-los na evolução. Ah, mas não acredito. Pode crer que é verdade verdadeira. É verdade verdadeira, né? Então, nós temos aquele famoso exemplo da mãe de André Luiz que reencarnou, veio lá das esferas espirituais mais altas, superior ao nosso lar, para abraçar o marido no matrimônio e ser mãe de 2 amantes dele. Ia receber como suas filhas. Ah, mas como é que pode ser isso, meu Deus? A lei é de amor, de fraternidade. Enquanto a gente não aprende a viver como irmãos, nada segue. A gente não consegue ser feliz. É confusão de um lado, é confusão do outro. Ah, mas é porque você não sabe a dor que eu sinto nesse casamento. Ah, mas vou falar uma coisa aqui, eu não casei não, mas eu estou cercado de gente que é casada há 10, 20, 30, 40, 50. Acho que tem gente casada perto de mim até com 70 anos de casamento. Né? Então, e para viver isso tudo, vou te falar, viu? O negócio não tem... Eu nunca ouvi ninguém falar para mim que é fácil. É fácil? Vai valer a pena. Porque eu vou contar. Seu casamento, só com o evangelho na mão. Geraldo Mendonça uma vez deu uma entrevista numa rádio, lá de Tuiutaba, e o radialista perguntou para ele, ei, Jerônimo, quantos irmãos você tem? Acho que ele falou que eram 10. Eu li esses livros de Jerônimo tem muito tempo. Nós somos 10, todos casados. Uai, Jerônimo, você é casado? Sou. Ele casou nunca, no civil, acho que foi com a doutrina espírita, e no religioso com a dor. E o resto todo mundo era casado. Então, antes que chegue nesse casamento aí, é melhor servir o outro. É melhor cuidar do outro. É melhor ajudar sem perguntar até quando. Ah, mas e os filhos? Onde é que entram os filhos nisso?
Quem é que são os filhos? Quem é que faz parte do grupo familiar? Aqueles para quem nós devemos. Deve o quê? Cuidado, carinho, amor, enfermagem, em assuntos do coração, em assuntos da alma. Não é só psicólogo que entende essas coisas, não. Pai e mãe também entende. Homens de dedicação admirável. Conheço vários. Meu pai foi um deles. Espertinho, sotaríssimo. Espertíssimo. Doutor em amor, conhecia tudo direitinho. Nunca falou do tanto que eu estou falando aqui. Eu garanto para vocês que é verdade mesmo, né? Conheço outros. Um amigo meu cuidou da nossa companheira com Alzheimer. E ele, de vez em quando, na hora do almoço, enquanto ele podia, ele saía ali perto da casa dele e comprava uns almoços lá. Um dia ele me encontrou e falou para mim: eu não vou abandonar ela, eu estou casado com ela há muito tempo, eu vou dar conta desse casamento até o fim. E o homem tirou de bola, viu? Que ele cuidou mesmo. E os filhos? Os filhos também fazem parte do grupo. Então quem é que está dentro do nosso lar? Aqueles a quem nós abandonamos, aqueles de quem nós não cuidamos, aqueles pelos quais nós temos responsabilidade. Então eu quero que todo mundo hoje saia aqui bem preocupado. Ai meu Deus, eu não estou aguentando esse casamento, não estou aguentando meu filho. Tem para quem dá não, porque depois de adulto não tem como ninguém adotar. Se tiver casado, olhe pela nora dia e noite, né? Nora amorosa, nora maravilhosa. Uma vez eu ouvi uma palestra do Haroldo, e ele falando sobre essa questão de perfeição nas relações familiares, e ele estava falando o seguinte: sogra amorosa demora 1000 anos. O casamento só é perfeito quando os dois são perfeitos. Enquanto não for, tem problema para resolver. Uma vez fui tomar café na casa de uns amigos meus do centro. Ele já foi. E eu cheguei lá. Eu fui lá tanto que ela insistiu, porque ela tinha mudado de casa para ela. Mudou de bairro para ficar mais perto dos filhos. Me chamou para ir lá na casa dela. Aí ele foi me contar, porque foram jantar para comemorar não sei quantos anos de casado, acho que era 54 anos de casado. Aí ele falou para mim: quantos filhos? Tem 3 filhos e uma filha. Quantas noras tinha lá, os filhos, os netos. E de uma certa feita, sempre que eu podia, que eu encontrava com eles, era uma alegria. Ele falou assim para mim que ele nunca discutiu com ela. Quando um estava nervoso, é porque eu vou falar, porque eu vou falar, porque eu vou acontecer, aí que começa o problema. Diz que calavam a boca, cada um ia para um lado. Aí depois retomava o assunto. Não pode queimar o pavio, não pode perder a paciência. É melhor parar, tomar água. Procurar falar, procurar pensar que em nenhuma situação a gente tem 100% de razão. A gente não tem 100% de razão. Pode ter até 99%, mas 100% não tem. Mas e os filhos? Olha que minha... Nossa Senhora. Tá bom. E os filhos? Eu vou só falar uma coisa aqui. Emmanuel, eu sou o Emmanuel. A dona Joana de Ângeles também fala, porque eu li aqui no livro Leis Morais da Vida, Deveres dos Filhos. Deveres dos filhos. Os filhos têm uma dívida impagável com os pais. Todos nós, os filhos. Eu estou apertada, porque me disseram assim, que meu pai não vai voltar aqui nessa terra tão cedo. Ou eu melhoro ou eu venho com outro pai. Estou perdida agora, viu? Eu tive o melhor pai dessa terra, aí o negócio está complicado do meu lado. Eu tenho que melhorar de qualquer jeito. Mas que dívida é essa? É porque quando um espírito vai reencarnar, a primeira providência que é tomada é pensar quem vai ser o pai e a mãe daquele espírito. Quem vai ser? Tem que escolher o pai e a mãe. E a dívida do filho é muito grande porque
os pais oferecem aos filhos a bênção do corpo físico, que é justamente o que de mais precisa o espírito para reencarnar e evoluir na Terra. Então, Joana de Ângeles e Emmanuel vai falar o seguinte, que essa dívida ela é tão grande que ela é mesmo impagável. Então nós vamos recorrer aqui ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas o que é isso? Que às vezes a linguagem do Evangelho se torna um pouco difícil para o nosso raciocínio. E nós precisamos então buscar o alcance destas palavras. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso que é resumido, né? Que é para honrar o pai, a mãe, os filhos, a nora, o genro, a sogra. O sogro não é para escapar ninguém. Todo mundo entra na dança, nessa festa aqui. Honrar significa respeitar, cuidar, né? Ter paciência, conviver. Uma vez estudei os livros da equipe de Irmãs do Fô, um ano para dar eu demorei mais, porque foi uma época que eu tive uns problemas de saúde controláveis. Mas tinha uns dias que eu dava conta de ler pouquinho. E tem um trecho lá no livro da Irmãs que fala o seguinte, sobre a tolerância. A gente tem que tolerar sempre o atrevido, o impaciente, o reclamão, o ingrato, aquele que é cego, que não enxerga nada que está na frente, não enxerga nem o que está diante do nariz. Eu também não enxergo não. Então, felizes os que toleram, bem-aventurados os que toleram, porque o que tolera não fala o que não deve. Não fala o que não deve, não faz o que não deve. Não deixe cumprir sua obrigação. Nem que for lá tolerante, calado, sem dar muita conversa, ele vai lá e cumpre o seu dever. Esse já está mais feliz, esse já deu um passo. Esse já começou a melhorar. Então é preciso a gente ter muita tolerância, muita paciência, senão a gente não dá conta não. É preciso da gente oferecer a cada um dos nossos entes queridos a oportunidade de reconciliação. Mas eu não dou conta de viver com ele. Vai com paciência, vai com jeitinho, vai procurando as oportunidades, as brechas para poder dar conta, né? E nós estamos vivendo numa época em que as relações familiares, elas estão assim, muito mecânicas, estão muito frias, com muita ausência de sentimento. Haja visto que, vamos pensar aqui cada um de nós agora, meus irmãos, quando foi o último momento de conversação familiar, agradável, dentro do lar? Quando foi? E a gente gosta, a gente às vezes acha bonito, na correria. Mas vai correr para onde, gente? Se corre, não atende a família, não ouve o familiar, não brinca com o filho, com o sobrinho, com o neto. Não tem aquela conversa gostosa, de vida. Um não apoia o outro. Cada um de nós somos individualidades. A gente às vezes precisa prestar atenção, porque às vezes o outro está a ponto de cair no abismo e a gente não percebe. Porque chega em casa, deita e dorme. Levanta, tem uns que já saem correndo, entra no carro e vai embora. Tem gente que às vezes fala assim pra mim, não, quando eu levanto eu já vou fazendo oração, já vou entrando dentro do carro e vou saindo. Mas será que para conversar com Deus é desse jeito mesmo? Ou alguém já leu aqui que o entendimento com o alto, com Deus, nosso Criador e Pai, o entendimento com o Mestre Jesus,
e com a espiritualidade que vela por nós, requer recolhimento, dedicação. Como que a gente vai conversar com uma pessoa que a gente gosta e nem olha para ela? O que deixa seu filho triste? O que deixa seu pai triste? O que você pode fazer para deixar sua esposa muito feliz? Não é com dinheiro, não. Não precisa. Tem coisa que é muito valiosa e que não custa dinheiro. É preciso ter tempo. Tempo para amar, tempo para ser amado, tempo para conviver dentro de casa. Aquele cafezinho assim, dentro de casa, a gente precisa ter. Aquela hora de um olhar para o outro. Aquela hora de perceber, e meu filho, ele está meio triste, ele está meio problemático. Aí eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o Dr. Humberto Ferreira. Não sei nem se o Dr. Humberto está vivo, tem muito tempo. Eu fui numa palestra lá no Joana d'Arc, e ele falando sobre a família, e ele falando o seguinte, que os pais precisam aprender a conversar com os filhos em particular. Cada um é um mundo, cada um tem uma necessidade. Como é que você vai conversar com os dois filhos e vai falar tudo na intimidade do outro, perto do irmão, sendo que às vezes ele não quer? Vai perder até o caminho de casa, vai demorar muito tempo para refazer isso. Então, umas conversas realmente amorosas, de filho com pai, de mãe com filho, entre irmãos, né, precisam ser em particular. É preciso ver o outro, é preciso enxergar o mundo do outro, é preciso enxergar quais são as pretensões do outro. Dentro da nossa casa nós temos um mundo com a sua diversidade. Cada filho tem um planejamento reencarnatório, cada um tem um gênero de prova. O marido tem outro, ele tem os seus problemas, problema diferente, a esposa também tem. E todos precisam da atenção e dos cuidados uns com os outros, nos moldes mesmo de um por todos e todos por um. Vocês concordam? Vou deixar alguém fazer uma boa pergunta. Quem quer falar alguma coisa? Aproveita. Ninguém? Tá certo? Tá tudo certinho aqui que eu tô falando? Tá entendendo tudo? Olha lá, hein? Depois não vai entender. Você quer falar? Tem certeza? Nossa Senhora. Então, pois é, né? Eu vou contar aqui, porque, principalmente, nós como filha, agora nessa vida eu fui assim, eu não vou te contar, acho que eu errei até nas contas, eu obedeci pra mim, com meus 3 irmãos. É ver que tem alguma coisa errada nisso aí, que não precisava desse tanto, não. Mas, às vezes, a gente que é filho, de repente fica meio desabusado, meio linguarudo, e tem a ousadia, e eu peço perdão pela minha palavra, de falar assim para o pai e a mãe, eu não pedi para nascer. Esse não pediu não, implorou, chorou. Então lá no livro, o Espírito da Verdade, psicografia do Chico, vários autores, tem lá a história de um pão. Não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu já contei, vocês me perdoam, tem paciência comigo. Tem que ter paciência com esse povo que fala, né? Porque, Nossa Senhora. Então, diz que tinha uma padaria num bairro e um senhor muito rico, fechado. Não é todo rico que tem mão fechada, não. Tem pobre também de mão muito fechada. Mas o senhor era rico e ia ali, ó, não abria a mão de jeito nenhum. Todo dia à tarde ele ia lá comprar pão. E lá perto tinha um menino que não tinha nada na casa dele para ele comer. E de vez em quando ele falava, moço, dá um pão, moço, dá um pão, moço, estou com tanta fome, moço. Você não sei, gente, some daqui, me dá sossego. E ele falava isso todo dia. Quando foi um dia, ele foi lá comprar o pão e o moleque estava lá, o menino. E naquele dia, a fome do menino era maior do que em todos os dias da vida dele. E ele, moço, me dá um pão. Mas eu já não falei que você me dá assim, moço, me dá um pão, moço, me dá um pão. Ó, moleque, eu vou te dar esse pão. O senhor me dá esse pão, nunca mais o senhor vai me ver. Você compra sua palavra, você não deixa eu te ver mais não, você some da minha vida. E ele com muito custo foi lá e comprou um pão e deu para o menino. E o menino desapareceu. E o tempo passou.
Aí chegou o dia, né? O homem foi pro plano espiritual, desencarnou. E sofreu, porque não ajudou ninguém, não tinha um coração bom, não se iluminou, não recebeu o amor de ninguém. Aí, depois de tanto sofrer, chegou a hora dele reencarnar. E os espíritos protetores foram lá e procurou na ficha dele, mas de tudo quanto foi jeito. Nada. Não tinha ninguém para ser pai e para ser mãe desse homem. Procurou, nada. Foram lá conversar com ele durante o sono. Escuta. Não, o espírito está falando, desculpa. Foram lá conversar com ele. Você não ajudou ninguém nesse vídeo, não? Você não tem amigo, não? Tem. Quem? Ele pensou assim, não achou a resposta. Mas sabe o que é? Porque está tendo jeito de você reencarnar. A gente não acha ninguém para pedir para ser seu pai. Você tem certeza que você não achou? Com muito custo, com muito esforço, mas foi preciso esforçar muito. Ele lembrou desse pão que eu tinha dado para esse menino. Teve um dia que eu dei o pão pro menino e contou a história. Foi fichinha. Encontraram o homem. Aquele menino era agora um homem pobre, um trabalhador honesto, honrado, um operário. Foram lá e buscou o homem. Olha, lembra daquele caso da padaria? Falou, lembro, mas como é que esquece um trem desse, meu Deus do céu? Pois é, meu filho. Aquele senhor agora está numa condição de muita necessidade. Olha como nós estamos quando nós vamos reencarnar. E ele precisa reencarnar. E a gente gostaria de saber se você poderia ser o pai desse menino. Posso. Eu tinha um bom coração. Eu posso. Eu recebo ele. Aí aquele homem rico, que deixou tudo na terra, porque desencarnou, vai reencarnar na casa de um operário humilde. E aí, ele reencarnou. Então, não tenhamos dúvida, nós estamos no lar certo, com as pessoas certas, com quem nós devemos amor, cuidado, dedicação, respeito, né? Para convivermos, para aprendermos a viver, para aprendermos a amar, para aprender a nos sentir filhos de Deus, porque a vivência familiar nos ensina a reconhecer a nossa filiação divina. Nós somos filhos de Deus. E para encerrar essa lição aqui, no livro, é uma obra de André Luiz, acho que é Ação e Reação. Numa hora em que os benfeitores passam para falar com a plateia, para conversar com os assistidos, uma jovem mãe chega perto do orientador e fala, escuta meu irmão, como é que vai o meu caso? O senhor tem olhado o meu caso? Já está próximo o dia em que eu vou reencarnar para receber o meu pobre filho nos braços? E ele falou, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos preparando. Mas quem é esse filho, meu Deus? Esse filho é um jovem que desencarnou em condições dolorosíssimas por negligência da mãe, que era uma senhora jovem, de condição abastada, e que cuidou tanto da vida social, tanto da vida dos salões, que não teve condição de educar o filho, não deu ao filho valores morais, não ensinou a ele os exemplos que são deveres de todo pai e de toda mãe. Qual que é o principal dever dos pais e das mães? Conduzir os filhos no caminho do bem. Fácil, né? Mas e ver isso é que são elas. E essa senhora, então, descuidou tanto que o rapaz caiu na delinquência e na criminalidade. E naquele momento, ela estava ainda enferma, ainda aturdida com a sua própria condição espiritual,
com o tamanho do deslize que ela havia cometido, né, em ignorar o seu compromisso com a maternidade. E ela então pedia a Deus para que lhe desse uma nova reencarnação, para que ela pudesse abraçar o filho. E o mentor explica, André Luiz, acho que é no livro Ação e Reação, e o mentor explica, André Luiz, que ela se casaria jovem e seria mãe, numa condição muito simples e muito humilde. Como o erro foi dela, como a negligência foi dela, ficaria viúva jovem para lutar e reequilibrar esse filho. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai afirmar que quando um irmão se desencaminha na vida por deslize nosso, seja em qualquer setor dos nossos relacionamentos, um namorado, uma namorada, a esposa, o esposo, o filho, por deslize nosso, nós já estamos então, a partir daí, convocados pela misericórdia infinita do Pai, a reequilibrar aquele espírito até o ponto exato em que o encontramos. Então, a lição é séria. E na questão 582, eu só vou ler a pergunta aqui. Vai falar sobre a missão da paternidade. Quando o filho sucumbe por negligência dos pais, o primeiro sofrimento dos pais é ver o filho entre os espíritos sofredores na espiritualidade. Aí ele vai pedir, ele vai implorar para reencarnar outra vez e ser pai daquele filho outra vez, para poder ajudar. Mas na questão 583, os espíritos nos ensinam o seguinte, que quando o pai faz tudo o que pode e não consegue ajudar o filho, e não consegue encaminhar um filho, então ele não precisa ficar com a consciência culpada, porque Deus, que tudo sabe e tudo vê, dará a esse pai ou a essa mãe uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para ele concluir o trabalho. Então, a reencarnação, os renascimentos em corpos diferentes na Terra, é um ato de amor do Pai Celestial que dá a cada espírito que reencarna uma nova oportunidade. E nós estamos entrelaçados uns com os outros, dentro do nosso lar, dentro da casa espírita, nos setores de trabalho, nos setores da sociedade, encarnando e reencarnando por várias vezes, até a gente completar determinados ciclos de aprendizado, conforme nos afirma Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Esse assunto não acaba não. Vou andar depressa, porque senão vou acabar, porque senão ninguém lancha, ninguém come bolo, né? Então tem que andar logo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o carinho e a acolhida fraterna de todos e vou terminar rogando a Deus, rogando a Jesus, em benefício de cada um dos nossos lares, em benefício de cada um dos nossos familiares, e que Jesus abençoe os pais, as mães e os filhos aqui presentes, e nos conceda muitos momentos, muitas ocasiões de alegria e de confraternização cristã, que é o que nós vamos ter aqui agora. Muito obrigada. Agradeço de